Gente, nem sempre dá vontade de conversar depois de um filme. Então fiquem à vontade. Se a gente não tiver vontade de conversar, a gente assobia, faz outra coisa. Há algum desejo de conversar? Ou melhor ficar em silêncio? Digo? Gerir não é fácil, né? Oi? Gerir não é fácil. Eu não entendi nada, mas achei legal. Ó, temos várias opções. Uma delas é eu contextualizar um pouquinho para situar esse roteiro. Outra é cada um ir dizendo as suas impressões ou dúvidas ou questões. Eu falo depois. E a terceira é ficar em silêncio e se despedir com o bolo pronto. Eu acho legal você contar um pouco desse porque lembrando durante uma aula, fez uma breve introdução. Tá, então eu vou contextualizar e depois a gente abre para a conversa. Então é assim, o Guattari, de fato, teve a ideia de fazer um filme chamado Um Amor de Wick. E essa não foi apenas uma mera ideia, ele fez um esboço de roteiro, ele contactou cineastas diversos para levar adiante esse projeto. Entre eles, como está no começo do filme, o Antonioni, o Kramer, que é um produtor norte-americano muito, depois ficou conhecido, com quem ele trabalhou sobre o roteiro. Ele fez um certo esforço de fazer chegar o roteiro dele até como chama? Os dois mega... Oi? Isso, o Spielberg e o Coppola. Então vocês veem que era uma ideia que para o Guattari não era apenas uma fantasia, ele queria de fato construir um filme porque ele acreditava também na capacidade das imagens cinematográficas apreenderem níveis de existência moleculares, inconscientes, formadores de subjetividade, etc. Então, tem uma certa aposta que não é meramente, digamos, meramente um capricho de um psicanalista e escritor que resolveu também fazer cinema, mas era um desejo antenado com o que ele entendia ser a importância do cinema e da imagem hoje em dia. Obviamente esse projeto não vingou, porque ele não conseguiu recursos, porque
não conseguiu montar um agenciamento concreto que levasse adiante essa ideia. Bom, isso é um pedaço. Agora, um outro pedaço. Os diretores desse filme aqui, a Silvia e o Graham, ela é italiana e ele é escocês, os dois vivem em Paris, e eles montaram um pequeno coletivo chamado Presque Ruine, quase ruínas. E é um pequeno coletivo artístico, tem 5, 6 pessoas. Eles foram fazer uma pesquisa num dos lugares que aparece, é uma espécie de antiga abadia, é uma abadia que hoje em dia é um arquivo. É um arquivo onde vocês podem encontrar obras, todos os manuscritos, eu acho, né, de autores como Artaud, como Genet, como outros, e tem lá um arquivo Guattari. Eu sei porque eu fui lá fazer uma pesquisa para entender a relação entre o Guattari e o Deligny, que eles tinham uma correspondência, e está lá. Então você entra, pode ficar lá 2, 3 dias ou mais, e você consulta os arquivos com todo o controle e tal. Então eles encontraram, para surpresa total deles, encontraram um arquivo sobre todas as correspondências, o esboço do filme que o Guattari estava fazendo, a correspondência com os cineastas e outras coisas mais. E para eles foi uma pérola esse achado, né? E eles resolveram fazer um filme sobre essa ideia do Guattari que não vingou. Então, boa parte desse filme é a tentativa, uma espécie de pesquisa sobre um filme que não foi feito e uma tentativa de imaginar que filme poderia ser esse se ele tivesse sido feito. E, a meu ver, eles enfiaram uma ficção no terceiro terço do filme, que é esse tal do finlandês, Tuvelin, que a meu ver, é um personagem completamente fictício, cujo caderno eles teriam encontrado dentro do arquivo e que eles foram atrás e acharam um disco rígido, e aí aparecem essa espécie de meditação do Tuvelin sobre o filme que ele estava tentando fazer, mas também não conseguiu, mas tinha já ideias. E aí eu acho que o Graham e a Silvia enfiam toda a imaginação deles mesmos sobre o que poderia ser esse filme, sem bancar a ficção de que eles estariam realmente fazendo o roteiro do Guattari. Eles acharam alguém que teria tentado e então mostraram algumas imagens. E algumas delas são muito interessantes porque, claro, eles pegam o roteiro do filme, cujo resumo é muito simples, quer dizer, o filme contaria essa invasão de uma bactéria no nosso universo, uma bactéria de um tamanho inferior ao menor elemento químico ou físico, que é o quark, e é uma bactéria que tem uma inteligência imensa, tecnológica, mas tem uma ignorância absoluta sobre o universo humano. Não sabe o que é amor, o que é inveja, o que é poesia, e o que interessa a eles quando eles chegam nesse mundo é esse pedaço. Porque a inteligência eles têm de sobra. E então um desses wikis se apaixona pela bióloga que o descobriu mais ou menos, porque ele está meio que numa espécie de vegetal, uma célula vegetal, e a bióloga descobre, ele se apaixona por ela e ele tem um problema, porque ele é tão minúsculo que ele é invisível.
e ele não sabe como seduzi-la e conquistá-la, e ele entende com o tempo que ele precisa construir um rosto, ter um corpo, se comunicar. São coisas muito difíceis para ele. E aí ele faz a pesquisa e entende que o que é um rosto. Ele faz uma mistura de todos os rostos da humanidade e tira uma média estatística. E aí o problema todo, que tem um fragmento em que o Guattari está na aula do Deleuze explicando a ideia dele de rostidade. O que é ter um rosto, o que é um rosto construído, o que é um rosto que captura, o que é o rosto do Bush, por exemplo, aterrorizando os americanos depois do ataque das Torres Gêmeas. Em que medida um rosto captura, ou um rosto expressa uma certa subjetividade ou produz uma certa subjetividade. Então vocês veem que na reconstrução do que talvez fosse o filme aos olhos do finlandês, os diretores enfiam uma certa elementos filosóficos do Guattari para pensar, por exemplo, a rostidade, para pensar o que é uma subjetividade, ou melhor, o que é o contraste entre esses indivíduos terráqueos, que somos nós todos, um pouco perdidos, solitários, sem futuro, que abortamos nosso futuro, e o encontro entre isso e esses infraquark, né? E o quanto que os infraquark tentam dominar o mundo, porque aquele apaixonado pela bióloga, ele tem armas químicas que ninguém conhece, entre elas essa de poder inocular essa bactéria na espécie humana, e depois que o governo, que eles conseguem interferir em todas as comunicações, computadores, voos, destrambelham o planeta, né? Os UIC. E quando o governo consegue um pouco localizar o laboratório onde eles se encontram e tentam combatê-los, eles já se vingaram, eles já inocularam a bactéria na humanidade inteira, que no final aspira por um ambiente imersivo e devagarzinho, numa espécie de melancolia, vai voltando para dentro da água, né? Que é uma imagem muito forte, né? E, enfim, o contexto é um pouco esse, com fragmentos por exemplo, na rádio, eles estão ensaiando trechos dos diálogos entre os personagens que estavam no roteiro original do Guattari. Tem essa tal de Janice, que é a bióloga, mas que ao mesmo tempo, como o Guattari retrabalhou o roteiro dele, teve uma versão primeiro que era ou em inglês e em francês, depois só em francês, depois uma terceira, a cada vez ele mudava o nome da personagem. Então a personagem tem vários nomes, né? Então não dá para saber se é Janice, se é isso, se é aquilo. Por isso que, quando também é uma pequena parte ficcional, a diretora do filme resolve consultar a cartomante, ela quer ler o futuro do filme, e a cartomante quer ler o futuro dela. Então ela faz lá um jogo para a cartomante falar do futuro do filme. E a cartomante acaba fazendo a leitura dessa mulher, tal de Janice, que ao longo da história teve muitos nomes. E é verdade, ao longo dos roteiros vários, foi mudando de nome. Esse trecho ele não é ensinado, realmente é ficção total. É ficção total dos diretores, que é a diretora do filme, que quer saber da cartomante qual é o futuro desse filme que não foi feito. E a cartomante diz: esse filme teve muitos problemas, mas agora talvez desempaque. E o agora talvez desempaque, talvez seja desempaque nesse filme que é sobre o filme que não foi feito. Tem aí uma coisa meio alambicada, mas eu acho que no meio tem tem também passagens, porque no fundo o Guattari é isso, né? Tem aquele plano
sobre a rostidade, sobre a subjetividade, sobre o molecular, mas também tem planos sobre a política muito fortes, não é? Sobre o que por exemplo, os anos 70, que aparece no filme às vezes, lá na mobilização italiana, são pessoas que vão para a rua contestar, e que é um período de uma eclosão da relação entre desejo e política, né? Esse filme é de que ano? Esse aqui é de 2013, este. Mas as passagens dos anos 70, das pessoas na rua na Itália, né, era uma mobilização assim, de insurreição, né, que depois teve uma repressão muito forte e tal. Mas então tem fragmentos de momentos de insurreição coletiva que eram muito caros para o Guattari. Mesmo, por exemplo, tem imagens sobre a Rádio Alice, é uma rádio pirata, a primeira rádio pirata do mundo, que apareceu na Itália nos anos 70. E o Guattari via nisso uma revolução na comunicação, na maneira de se disseminar informação, contra-informação, etc. Então, esses fragmentos todos meio históricos se confundem com a ficção deles, diretores, com a ficção do Guattari. Então, é claro que tem muitas dimensões cruzadas, fica muito difícil entender. Eu já vi esse filme 3 vezes, ou 4, e é a primeira vez que eu entendi o filme, assim, totalmente, pelo menos o encadeamento. Então, eu imagino para vocês que estão pela primeira vez chegando nisso, quão difícil seja essas imagens todas fazerem sentido, mas não importa, porque acho que são várias entradas num filme com o tempo, e por mais que não dê para entender, talvez não se trata de entender, mas tem coisas que ficam, tem frases que são fortes, tem imagens que são perturbadoras. Então eu diria assim, não se sintam excluídos do filme por não ter entendido tudo. Entendeu? É um filme realmente complexo e talvez ele demandasse mais do que apenas uma vez para ser visto. Pronto, situei minimamente o contexto. E a voz em off que conta, em geral, é a do diretor desse filme aqui, o Graham. Mas tem muitos momentos, espantosamente, eles conseguiram uma gravação de uma conversa do Guattari com o Kramer, que era uma espécie de produtor hollywoodiano, ajeitando o filme, e o Guattari explicando o que é o filme do roteiro dele. Então tem várias passagens que ele diz, uma comunicação com outras galáxias, com outros universos. É um delírio lindo, assim. Um filósofo, psicanalista, de repente, cria uma história em que o essencial é que direito temos nós de nos comunicarmos com outros universos. Você pode entender isso literalmente, mas você pode entender isso metaforicamente. Pronto. Peter, não sei se cabe, se você pode cabe falar tudo. Um pouquinho de uma questão que ficou, que acho que até a gente falou também durante o curso, de territórios existenciais. Aí ele tem uma fala, eu até marquei aqui, territórios existenciais marcam nossa finitude e nosso desejo de existir. Dá para abordar um pouquinho, que foi o que me chamou. E uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o conceito de rostidade, e também foi uma imagem que ficou muito para mim, que é os olhos antes do rosto. Então, como é que é isso? Essa questão do olhar, porque em várias passagens também fica isso do olhar, e antes aquela mancha, e a hora que é do dedo. Isso. Acho que tem a ver com o conceito de rostidade. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Se vocês quiserem aprofundar um pouco, vocês vão até o livro Mille Platôs, e tem um capítulo inteiro chamado Rostidade. Mille Platôs qual? Não sei se não é. Vocês consultam. O segundo, talvez? Ou o primeiro? Pode ser o primeiro.
Hostilidade, porque, na verdade, o que a tese do Deleuze e do Guattari é que o rosto não é natural. O rosto é construído historicamente, politicamente, ideologicamente. O rosto, por exemplo, vocês pegam, eu acho que eu falei disso em algum momento, a cabeça, o rosto não existe entre as culturas primitivas. Como assim não existe? Eu vejo o rosto de alguém. Não, mas não existe como um elemento destacado do corpo. O rosto faz parte do corpo. Para nós, não. O rosto é tem um primeiro plano. O rosto expressa coisas. Expressa autoridade, se você pega o rosto de um presidente, ou indignação, se você pega o rosto do Temer, ou não sei o que, cólera, ou isso, aquilo, ou piedade. E tem o rosto do Cristo, que é o que inaugura o Ocidente. E os olhos são muito importantes no rosto, talvez antes até do rosto venha o olhar, porque o olhar é por onde, de algum modo, se captura quem está vendo, quem está sendo visto, por exemplo. Né? Tem uma peça maravilhosa que foi na Mostra Internacional de Teatro, que tinha um rosto gigantesco do Cristo, numa representação um pouco, eu acho que é do Renascimento, antes do Renascimento, um pouco bizantina, assim, maravilhoso, é o Pentacrator, se eu não me engano. É um rosto gigante que fica olhando para o público o tempo todo. O que? É uma reprodução agigantada do rosto do Cristo. Você está lá assistindo o espetáculo, mas você não está assistindo o espetáculo. Você primeiro está sendo capturado pelo rosto do Cristo. Então você já está envolvido por uma certa subjetividade com a qual você enxerga o espetáculo que está acontecendo ali. Então tem isso da captura, né? A expressão e a captura do rosto. E a outra coisa que você perguntou sobre o território existencial. Que marca a nossa finitude, né? A fala. Eu não lembro desse fragmento, em qual momento que está do filme, está relacionado com que tipo de imagem? Eu lembro uma imagem que ele está filmando o reflexo do vidro com a diretora colada no aquário. Eu acho que é assim. Ah, sim. Eu achei que era da multidão. Oi? Achei que era um momento meio de multidão. Não sei, pode ver de novo, mas eu lembro que eu também me liguei nessa frase. Não sei, posso estar confundindo. É um momento que ele aborda a tensão entre o território virtual e o território, esse território que nos dá uma certa finitude. Ah, entendi. Tá. Então, tem uma era digital nascendo e nessa era digital a gente é meio que... Entendi, tá certo. Agora estou retomando o fio. Porque o infraquark, ele não tem um território. Aliás, o infraquark, esse ser minusculíssimo, ele é bidimensional, não é tridimensional. Ele não tem corpo. E ele também não tem, então ele não tem corpo, ele não tem território, ele não tem lugar, ele não tem tempo, ele não tem a necessidade dessa... E é isso que, quando ele chega na Terra, ele vê os outros terem. Ele não sabe como adquirir isso. E faz parte de um território existencial a finitude. A finitude quer dizer algo como esse curso. Começa, dura, depois termina. É um território existencial que a gente criou. Talvez cada um leve um pedacinho disso para um outro lugar, para criar um outro território existencial. Né? Esse aqui não é eterno, nem o nosso é eterno. Né? Agora, o infraquark, ele é eterno. Mas ele não tem existência. Exato. Ele não tem existência, mas é eterno. Isso mesmo. Porque os olhos, que pra gente são janela, ele deixou uma janela pra quê? Pra
Exatamente. Quando coloca o dedo, tudo some. Some. Agora, o que é a aflição da bióloga, no final, que não necessariamente é aquela bióloga, mas é alguém em quem foi implantada essa bactéria e que, portanto, ganhou o infinito, ou a imortalidade. E ela quer a morte de volta. Será que eu posso receber de volta a minha morte? E não é um desejo, digamos, melancólico propriamente. Tem a ver com o território existencial que tem duração. Não sei se alguns de vocês devem ter assistido Asas do Desejo. É um problema parecido. Os anjos são imortais, eles querem encarnar, porque eles têm inveja dos homens. No quê? Que os homens sentem, que os homens sentem frio, que os homens têm prazer com o cafezinho, que os homens sabem que vão morrer, que tudo isso é o que dá graça a essa existência. E lá na eternidade é um tédio gigantesco. Então eles encarnam e começam a sentir essas coisas todas. Não? Agora, são modos, a gente poderia dizer, nem sei se são, vamos arriscar essa palavra, são formas de vida muito diferentes. É uma vida a bactéria, mas é uma vida com uma forma muito esquisita. Essa introdução no corpo humano acontece, pelo que eu entendi, isso me ajuda. Ela acontece depois que ele tem uma crise de ciúmes da bióloga e ele se projeta dentro de todos os seres humanos. Então, existe uma comunhão, porque ele se torna parte dela, e ela também se torna parte dele porque ela se torna imortal. Então, ela adquire também um pouco dessa não existencialidade dele. É verdade. É isso que foi isso que aconteceu. É verdade. Mas ele, antes disso, ele entende que ele precisa ter um rosto. Ele faz uma pesquisa de rosto. E quando ele chega a esse 2 olhos, uma boca, não sei o quê, que eles representam de um jeito bonito, porque é quase nada, né? Mas é muito impressionante. São 2 buracos e um buraquinho, talvez, já nem sei. Mas quando ele consegue essa imagem que para ele seria a média estatística de todos os rostos do mundo, sei lá, ele não basta para ele só aparecer para ela. Ele se enfia em todas as telas de televisão. Então, em qualquer lugar do planeta, alguém liga a TV e vê o rosto com 2 olhos, né? Quer dizer, ele se espalha para estar presente. Ele não tem dimensão de limite de tudo, né? Ele tem essa espécie de capacidade de infiltração tecnológica monstruosa. Diga. No final, quando ela pede a morte de volta e ele devolve a pergunta, mas por que você está pedindo isso? Assim, não entendi. Eu também não. E ela fala de um retorno, né? Evolucionário, assim, não sei. Da gente voltar a ser um filho, não sei. Tem isso, quer dizer, porque o final é muito esquisito por 2 razões. Uma, esse movimento, que a gente poderia, se a gente usasse um termo assim muito rigoroso no Deleuze-Guattari, seria uma espécie de involução. Quer dizer, um desejo de voltar ao elemento mais primevo da espécie, que é a água. Nem é da espécie, digamos, da vida, né? Que é voltar para a água. É um desejo anfíbio, assim, é muito maluco. Isso, na verdade, quer dizer, eu suponho que eles tiraram do roteiro original, do Guattari. E que talvez expressa algo que tem no Guattari às vezes. Eu não sei se vocês lembram, tem uns fragmentos, porque eu reconheço alguns momentos que são frases inteiras de livros, ou fragmentos de livros. Então, por exemplo, retorno ao estado nascente. Isso é de um livro do Guattari, Caosmose. Quer dizer o quê? Há um desejo
de voltar, de nascer de novo. Não fisicamente, não é, eu vou nascer, mas de atingir um estágio a partir do qual se possa nascer e talvez tomar uma outra trajetória nessa vida, né? E isso é muito forte em algumas concepções, sei lá, no Butô também. O que é um corpo no estado de gênese? É a gênese do corpo desconhecido lá do Kunichi Uno. Mas como o do Artaud. O Artaud é isso o tempo todo, reivindicar um corpo que possa nascer de novo. E nascer de outra maneira, menos submisso, menos plugado aos monitoramentos biopolíticos todos, né? O estado nascente. Agora, é claro, não sei, estou aqui chutando, porque para mim também é um enigma, essa involução em direção à água, a ambientes imersivos, a uma vida anfíbia, né? Se não é talvez uma pequena fantasia de, quem sabe a partir daí a vida, se renasce, toma um outro rumo, que não esse, que é realmente, né? Ele faz uma oposição entre viver o desejo e esses acessos infantis, que é o Wick, e o nosso caso, que é da individualidade solitária, reprimida e sem futuro. Atacada e sem futuro. Isso. Tem existência, mas não. É isso mesmo. Espera aí, só deixa circular um pouquinho antes de você retomar. Que outras pessoas não falaram ainda e gostariam de falar? Eu queria insistir mais um pouco só. Vai. Sobre a morte. Eu acredito que eu entendi o que você estava falando agora, mas eu não consegui relacionar com a pergunta. Com a pergunta? Eu achei muito enigmático que quando ela fala que ela quer morrer, que a morte de volta, ela receba de volta uma pergunta, que é justamente essa: para quem você está pedindo isso? Como assim, para quem? Mas na verdade, não. Porque ela vem a pergunta porque ele também está ali, né? Quando ele pergunta para ela, ele também está na mesma condição que ela. Ele fala, morte para quem? Para você, mas eu não morro. Você diz, a tua questão é por que ela é perguntada no final de para quem você está dirigindo essa pergunta? Bom, de fato, Para quem poderia ser? Para quem poderia ser? Porque para Deus aqui não é. E para os wiki também talvez não seja o caso, porque de fato há algo do desamparo aí, né? Quer dizer, não tem para quem pedir, a não ser... Eu não sei o que dizer. Mas é muito pouco, porque ela foi desprovida da morte. Então, se ela foi desprovida da morte, a princípio ela deveria ter desprovida de novo dela, não? Ela, a princípio, o quê? Deveria? Porque Deveria o quê? Só completa. Deveria poder receber de volta. Não? Por quê? Porque não, se entra uma bactéria no seu corpo, decide que você virou imortal e que você não vai morrer nunca mais, pode ser que isso te dê uma aflição brutal. Talvez te dê uma super euforia, nunca mais vou morrer, mas depois de X anos você vai querer ir embora rapidinho, né? Então, talvez não tenha algo assim com porque, digamos, o nosso trânsito para o virtual, no sentido tecnológico da palavra, né? Ele tem algo de terrorífico, né? Por exemplo, uma informação sua que está na internet, ela nunca vai desaparecer, nunca. Ela virou eterna. É terrível isso, né? O nosso grupo de teatro nasceu no Hospital Dia Casa, em tal ano e tal. Se desligou do hospital faz 17 anos, ou 16. Cada vez que me apresentam, membro do grupo teatral UENS, do Hospital Dia Casa. Eu falo, não é possível, de onde tirar essa informação? Está lá, para a eternidade, é uma informação. Ela não morre, entendeu? Então, é como se a virtualidade tecnológica, ela nos privasse de uma certa
duração e de uma certa finitude e de uma certa capacidade de apagamento ou até de desaparecimento. Não sei se eu respondi, porque eu não sei responder. Nesse momento eu senti até uma inclusão da gente enquanto espectador disso, assim, naquele momento em que é o desfecho do filme. Aí eu penso naquilo que alguém descreve que ele passava, não sei se o Guattari ou alguém, fica tentando surpreender as imagens usando o controle remoto como arma. É bonito, né? É como se a gente que está consumindo essa imagem também determinasse a finitude dela ou não, enfim. É porque tem uma reflexão profunda aí sobre a imagem, que eu acho que é um pouco mais dos diretores daqui, porque o que acontece? O Deleuze era um cinéfilo, ou se tornou a partir de um momento em que ele quis escrever um livro. O Guattari também. Só que eles divergiam absolutamente. Os filmes que o Guattari gostava, o Deleuze abominava, detestava. Por isso que o Guattari diz, num certo momento, eu devo ter um inconsciente, como ele fala, de mau gosto. Só gosta de filme ruim. Só gosta de filme assim, tal. Porque ele não era assim, a alta cultura contra a baixa cultura. Não, ele tem uma coisa que esse é o mundo, vamos ver. Tem que navegar neste mundo com todas as porcalhadas que ele tem. Entendeu? E acho que essa relação com a imagem, para ele é diferente. Mas ainda assim, o Graham é um pouco mais, os diretores desse filme, são um pouco mais, digamos, aristocratas em termos de imagem. Então, eles pensam algo assim do tipo, mesmo no meio de filmes muito ruins, tem uma imagem, aquela que inadvertidamente nos chega e nos pega o inconsciente, né? E que aquela imagem que vale, né? Ou aquilo que está entre as imagens, que é uma espécie de interstício, ali onde alguma coisa nos acontece, né? Porque o Guattari tinha clareza em relação aos clichês dos filmes. Ontem eu assisti o filme Perdidos em Marte, do Stanley Kubrick. É um filme pouquíssimo falado e pouquíssimo conhecido, e é um filme cheio de clichês, de herói, de espaço lá. Mas no meio tem algo assim, que é aquela imagem que te pega inadvertidamente, que você é lançado para um plano onde você se pergunta, caralho, a vida surgiu em algum momento, aleatoriamente, nesse planeta, assim como deve ter surgido em vários outros galáxias, e que tudo depende, assim, daquela plantinha que está começando a nascer, sem a qual a gente nem sequer existiria. Tem um plano, assim, agora já estou viajando um pouco, mas tem um pensamento sobre uma imagem que não é da ordem da representação. Diga lá. Eu ia comentar, quando você estava falando dessa coisa de voltar, né, para a água, eu relacionei com o começo do filme. Na água, né? Na água, que tem aquelas células, medusas. Isso. E lá ele fala alguma coisa assim, de que vão se formando fios, e que se a gente que se suportar aquela solidão, aquele momento, esses fios vão ser resistentes. É verdade. E que te levam a uma nova forma de ver, uma nova forma de vida. E tem algo que associa com o que você falou, que talvez seja isso, né? Voltar para um renascer para um outro. E nessa passagem tem precisamente isso, o fato de que, como se a resistência desses seres dependesse de uma certa ligação que eles são capazes de tecer entre si. Quer dizer, tem uma ideia sobre a resistência, a conexão com outros universos, os planos de vida tão distintos, né? Em que você tem... Isso é uma arte do Guattari, assim, que vai do
do molecular ao cósmico, né? E que o humano é um modo, mas não é o único, né? Ele é um modo de existência humano, né? Mas que ele talvez excessivamente individualizado, excessivamente egocêntrico, ou ele e sem futuro, ele que destruiu um pouco o futuro dele, né? Que ele se vê tentado a para resistir, precisaria de outra coisa, precisaria talvez o que os italianos estavam gritando ali, conspirar significa respirar junto. Aí eu achei legal, porque remete muito à questão do nosso curso aqui, né? Totalmente. Só essa parte já fecha bem o que a gente está falando. É o estar junto, né? É o só, mas o junto. Só em bando. Como viver só em bando. Talvez essa não sendo a ordem da representação, está precisamente a falar do ilimitado, desse ou inimaginável. Ou assim, ainda não... quer dizer, não é uma representação do mundo tal como nós o percebemos, mas é a apreensão de planos de existência que são mais difíceis ou de nomear ou de perceber, mas que a imaginação e as artes podem minimamente captar. Eu estive pensando sobre o virtual, que foi comentado, a questão da bactéria e o vírus, né? Uma vez eu fiquei pensando se no futuro seria possível um vírus sair da internet e se materializar de uma forma que se torna um vírus mesmo. Já não existe, né? Já existe, né? Porque qualquer criança já está com a internet na cabeça, os botões estão aqui, ele acorda, a primeira coisa é refazer a conexão com o virtual. E aí eu pensei naquele seriado do Black Mirror também, que acho que é uma coisa que uma tecnologia sem volta, que é uma coisa que você falou mesmo, né? A gente parte, mas a tecnologia fica, né? E aí tem o meu comentário do que não sai da internet. Eu acho que às vezes a gente confia muito nas redes sociais, mas a gente tem que lembrar que elas são privadas e têm um dono, né? Do mesmo jeito que acabaram com o Facebook, às vezes o Orkut pode acabar com o Facebook. Eu tenho um primo que cometeu suicídio faz uma semana, acho que deve fazer mais de um mês já, e ele excluiu o Facebook antes disso, né? Então ele praticamente ficou sem registro, né? Assim, ele descobriu? Não, ele excluiu a conta. Se excluiu do Facebook. Não, nesse caso ele se excluiu. Entendi. Mas é uma coisa que a pessoa fica sem registro. Ele tinha outras coisas, né? Páginas. Então, eu também não sei até que ponto. Isso é rede social, né? Mas acho que no virtual tem internet das coisas, tem outras formas. Acho que é possível, sim, perpetuar. Não sendo artista, né? Porque às vezes só um artista já é mais fácil. Todas as ambiguidades da tecnologia, né? Que é isso e aquilo e o contrário, quer dizer, tem os usos suicidas do Facebook, mas também tem os usos insurrecionais, quer dizer, são polos... E também eu acho que essa coisa de excluir o Facebook não tem muito jeito, assim, porque você exclui o Facebook, mas assim, acho que vai chegar um momento, já estamos nesse momento que você não tem como ficar offline, sabe? Acho que a gente tem que se acostumar a ficar online, assumir que você faz uma cagada, ficar no Facebook mesmo, sabe? Como eu sou de outra geração, que nem celular tem, eu estou muito bem sem Facebook. E dá para sobreviver bem, mas
eu me sinto um dinossauro, meio um anfíbio perdido na urbe, mas tudo bem. O que mais? Mas você nunca teve ou você teve? Eu nunca tive. Eu nunca tive celular. E nunca vou ter. Até onde alcança a minha, digamos, capacidade de sustentar essa aposta. Porque Dizem que é mais saudável, né? eu não sei. Eu quando vejo assim 90% das pessoas à minha volta consultando o tempo todo, eu me pergunto se a saúde de que lado está, mas eu não vou fazer julgamento, porque é outro tempo, e os tempos navega-se. A qualidade do Guattari, uma das coisas que eu aprendi dele, porque tem um tipo de intelectual, ou pensador, ou filósofo, não sei o quê, que é assim, que resiste ao presente, em dois sentidos. Tem uma resistência política, digna, mas tem uma espécie de recusa, né? Recusa da tecnologia, por exemplo, ou do cinema. O que eu gosto do Guattari é que ele tem uma resistência política assim, radical, mas não tem recusa nenhuma do mundo. Ou seja, não é que ele não critica isso, aquilo, outro, mas ele acha que tudo tem um avesso. A mídia é informação, redundância, é clichê, massacre semiótico, etc. Sim, mas e daí? Tem a Rádio Livre, que poderia virar do avesso isso tudo e produzir as maiores rupturas no modo de comunicação, de informação e tal. Então, percebe? Ele não era o tecnófobo, né? Aquele que tem medo da tecnologia ou tem uma condenação maciça, de modo algum. O Deleuze é mais resistente, né? O Deleuze, talvez no modo de vida dele, pessoal, era mais recluso, né, em relação a essas coisas. Mas tem algo sobre mesmo na tecnologia. Você pega Milo Platô, é dos dois, né? E tem algo ali que não é da ordem da recusa, entendeu? Talvez até, por isso que muitas vezes o Deleuze e o Guattari juntos foram acusados de uma espécie de cumplicidade com o capitalismo, porque a questão deles, claro, é uma crítica feroz, mas ao mesmo tempo é preciso entender desde dentro como funciona e não ficar lá fora, no alto de uma montanha, olhando para baixo e dizendo está tudo errado. É uma espécie de condenação transcendente que não põe a mão na massa. Entendeu? Então essa é uma postura diferente. E eu acho que nesse filme tem algo curioso para mim, dessa disponibilidade de pôr a mão na massa, inclusive naquilo que é considerado assim a indústria mestra de Hollywood, a ficção científica, a coisa mais retrógrada não, a coisa mais assim de bilhões de dólares que circulam, que forma a subjetividade, que produz uma espécie de vício, de dependência, não sei o quê, mas o Guattari não tem o menor escrúpulo em ir lá e pedir para o Spielberg para fazer junto um filme sobre esse troço. Gente, eu acho que horas são? Meio-dia aí? Meio-dia e 26? Já passamos, né? Eu agradeço muito essa sequência de aulas, de encontros. Foram 8? 8, né? É bastante. Eu
acho que a gente foi longe, foi fundo, foi sustentando uma espécie de aposta de pensamento compartilhado sobre essa questão do só, do junto, do bando e muitas outras que atravessam necessariamente isso. Eu sou muito grato, realmente acho que a iniciativa foi belíssima e o grupo que se encontrou foi uma constelação feliz. Então, até a próxima. Tchau, gente.